Olá, olá! Primeiramente, muito boa noite aos nossos alunos e professores que estão conosco ao vivo aqui na gravação desta aula, toda quarta-feira às 20 horas. Você quer fazer parte deste momento, quer esclarecer dúvidas ao vivo, quer tecer algum comentário, você pode participar dessa gravação conosco. Basta fazer parte de um dos grupos no nosso WhatsApp. Tem as nossas redes sociais aqui embaixo na descrição, o Insta, o Face. Você manda mensagem inbox lá. E a gente encaminha para você os links, né, para fazer parte de um dos nossos grupos. Mas também não esqueça de deixar seu like, sua curtida, seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, e coloca aqui nos comentários algo desta aula que falou ao seu coração, ou alguma dúvida que eventualmente você tenha tido aqui. Ah, primeiramente também, aliás, primeiramente não, que já foi, né? Segundamente, então, um bom dia para você que está acompanhando esta aula agora às 8h45 da manhã, no domingo, quando a gente faz a nossa transmissão da Escola Bíblica. Boa noite, se você está olhando em algum outro horário, assistindo em algum outro horário. Olá para você que está em outro dia da semana e acompanhando. É muito bom ter você aqui conosco. Quero convidar uns alunos para nos dirigir a Deus em oração, para a gente dar início a esta aula. Eu estou muito empolgado, hein? Vamos lá, vamos orar. Amantíssimo Deus e Pai, te louvamos e agradecemos por tua bênção. Te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos porque o Senhor tem derramado a tua graça, a tua bênção sobre nossas vidas, mas também tem nos dado a alegria de crescermos através do estudo da tua palavra. Fala neste momento a cada um de nós e a todos que estarão acessando esta live em qualquer momento da sua vida, que ele possa ser ou ela possa ser abençoado por ti, derramando sobre eles as suas mais ricas bênçãos. Obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz e o teu Espírito aplica em na nossa maneira de viver. E que assim possamos exaltar e glorificar o teu santo nome em tudo. Por tudo isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, lição de número 6. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Posteriormente, estudaremos ainda nesse quadrimestre a carta aos Filipenses e a carta a Filemão. Então, nós ainda estamos na carta aos Efésios, no capítulo de número 4. Não confunda aí, o capítulo é 4, a lição é a 6, tá bom? Porque a gente está dividindo, geralmente as lições estão sendo divididas uma para cada 2 capítulos. Semana passada, o capítulo 3 a gente abordou de uma única vez. O capítulo 4, ele é muito denso em assuntos, então vou me esforçar para a gente entregar tudo hoje. Nós vamos estudar do versículo 1 ao versículo 16, e aí teremos a segunda parte deste capítulo, a próxima lição, a lição 7, do versículo 17 em diante, nos próximos, mas a gente vai dedicar um bom tempo na carta de Paulo aos Efésios, porque ela tem muitas temáticas interessantes. O alvo da lição de hoje ao estudar a lição, nós teremos a condição de entender que a igreja que anda de modo digno da sua vocação é aquela que vive em unidade, servindo e crescendo. E pensando nisso, vamos recapitular a temática. A temática geral da carta de Paulo é a unidade em Cristo, da carta de Paulo aos Efésios. Essa é a temática geral. Mas estes capítulos, eles estão divididos em duas partes. A primeira parte é o capítulo 1 ao 13, encerramos na semana passada, e falamos sobre a base doutrinária, a base teológica desta carta. E o que é a base doutrinária? É o que Deus fez. Então, como Deus agiu, o que ele fez para que vivêssemos da forma como que vivemos. Então, o que Deus fez para constituir a unidade em Cristo. E a gente viu sobre a nossa identidade, nosso propósito de uma maneira geral. Capítulo 2 é maravilhoso, mostrando como Deus derruba a inimizade entre todos os povos, tudo isso sendo construído um novo corpo, que é Jesus Cristo. Capítulo 13, ele aprofunda o conceito de unidade, relembrando quem nós somos e aí também trazendo novamente o nosso propósito como igreja unida em Cristo. Então, você tem toda esta teoria, toda esta doutrina, toda esta teologia sendo construída nos 3 primeiros capítulos. Capítulo 4 ao 6 é a
prática de toda esta teologia, de toda esta doutrina. Ou seja, se o que Deus fez, ou diante do que Deus fez, o que nós devemos fazer. E aí, o que vai começar a partir do capítulo 4 e todos os outros demais capítulos? Como aplicar a unidade em Cristo no dia a dia da igreja, no seu dia a dia. Lembre-se que a igreja de Cristo são todos os filhos de Deus, todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, salvos em Cristo Jesus. A gente vai recapitular isso aqui em um dos versículos, né? Ah, e como então, no meu dia a dia, enquanto igreja de Cristo, eu coloco em prática. E eu quero que você preste muita atenção nisso, porque isso vai ser para os próximos capítulos. Nós vamos falar de temas, nós vamos falar de família, nós vamos falar de trabalho, que você, não na lição de hoje, mas ao longo das próximas lições, que você vai observar, olha, eu achei que isso aqui não tinha nada a ver com igreja, achei que isso aqui era só família. Não, tudo é igreja. E a gente vai entender como a igreja se manifesta socialmente, como a igreja se manifesta na família, como a igreja se porta diante do mundo na unidade em Cristo. Para isso, eu vou pedir a um dos alunos que leia o texto-chave de hoje, que é Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Então, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Quem achou, pode ler. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aquele cântico antigo, né? Recebi um novo coração do Pai. O refrão diz: somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. É daqui que o compositor desse cântico, nunca pesquisei quem era o compositor dessa canção, mas é daqui que ele tira a inspiração para este refrão, né? E olha, então, o nosso texto-chave nos traz um ponto fundamental. O tema da nossa lição é a unidade, serviço e crescimento. A unidade, serviço e crescimento. E aqui ele começa a falar qual é o propósito de tudo isso. A gente vai encerrar com esse texto, mas já dando uma palhinha, já dando essa introdução, qual é o propósito da unidade em Cristo? Aqueles que seguem a verdade em amor crescem. O propósito da unidade em Cristo é o crescimento o crescimento em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, o nosso crescimento como cristãos, pequenos cristos, o nosso crescimento como discípulos do Mestre, ou seja, estarmos cada vez mais parecidos com Cristo, sermos mais Cristo em nós, né? E aí ele começa dizendo, olha, todo o corpo, toda a igreja cresce assim, sendo ajustada, unido pelo auxílio de todas as juntas. Então, Paulo vai fazendo essa metáfora do corpo humano, onde o Espírito Santo que nos conecta em Cristo. E isso gera em nós o crescimento, um crescimento que é em amor, não é um crescimento por uma meta, não é um crescimento por um alvo, por um objetivo, mas o combustível desse crescimento é o amor de Cristo, à medida que cada um desempenha o seu papel. Então, entenda isso. Quando nós estamos falando de unidade da igreja, não é o pastor que mantém a unidade da igreja. Não são os diáconos, não são os irmãos da recepção, não são os irmãos do Ministério de Música e Louvor, são todos os membros da igreja. Isso não é ah, uma exclusividade de apenas uma pessoa. São todos os membros da igreja que crescem em unidade por conta de Cristo estar em nós, Cristo ser tudo em nós. Esse é o propósito da unidade. E sem mais delongas, vamos aqui logo começar com o primeiro versículo.
Leia para mim Efésios 3:1. Vamos observar aqui a dignidade do chamado à unidade. Então vai lá, lê para mim Efésios 3:1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Aqui tem um ponto fundamental, aqui tem um ponto chave para nós. Porque o que Paulo está começando? Primeiro, Paulo relembra onde ele está. Ele diz: como prisioneiro no Senhor, eu estou preso porque Cristo desejou que assim eu estivesse. Eu estou preso com um propósito, eu estou preso de propósito, e eu não me queixo disso, eu não reclamo disso, mas eu quero trazer para vocês a memória, ah, eu quero trazer para vocês a memória do porquê eu estou preso. Eu quero trazer para vocês a memória, aliás, o propósito do porquê eu cheguei a isto, a esse ponto. Deixa eu tirar esse óculos, porque agora que eu vi que ele está refletindo aí na luz e ficava uma luzinha só específica, que é a luz do celular aqui. Eu estou com umas 3 telas aqui ao mesmo tempo, né? Uma tem o esboço, a outra tem o dicionário bíblico, a outra tem o pessoal aqui que está no Google Meet, e aí é muita iluminação. Vamos lá. Então, Paulo agora, ele vai dizer, olha, lembrem-se por que eu estou preso. Lembrem-se por que vocês foram chamados. E ele vai dizer, rogo que vocês vivam de maneira digna da vocação. Vocação, a palavra vocação, sinônimo de vocação na Bíblia é chamado. Então, quem é vocacionado é chamado, não tem diferença de nenhuma dessas expressões, tá? Então, todo aquele que é chamado é vocacionado, todo que é vocacionado é chamado. Todos nós fomos chamados. Teologicamente, a gente pode falar sobre o duplo chamado. O que é o duplo chamado? Primeiro, você foi chamado, todos foram chamados à salvação. Então, todos nós fomos chamados à salvação, por isso, todo aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo é salvo em Cristo Jesus. E você foi chamado em Cristo, chamado pelo Espírito Santo, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, e foi salvo. Uma vez salvo, você agora é chamado para um propósito específico. Você é chamado agora para fazer algo que Deus deseja através de você de uma maneira específica. Então, Paulo está falando especialmente do propósito do chamado, em primeiro lugar, a salvação. E depois ele vai começar a trabalhar o propósito específico nas nossas vidas. E ele está dizendo, vocês foram chamados, vivam de maneira digna. A palavra dignidade aqui na Bíblia, aqui no Novo Testamento, especificamente nesse texto, é viver de acordo com o peso. Então, a expressão era usada, aquilo que é pesado, aquilo que tem peso, ou o valor de algo, ou coisa de valor semelhante, ou ainda aquilo que é adequado, aquilo que é conveniente, aquilo que é comparável a algo, ou aquilo que alguém que merece algo de valor. Então, vamos pegar todo esse conceito, vamos juntar tudo isso. Ele está dizendo o seguinte: vocês foram chamados por Cristo. Vocês foram chamados à salvação. Olha o valor. Por isso que os 3 primeiros capítulos, ele constrói a tua identidade e ele mostra o que Deus fez em Cristo Jesus. Então, agora que você percebeu como, o que Deus fez, no que ele te transformou, a sua nova identidade, qual foi o preço que ele pagou, como você se achegou à fé. Agora que você viu tudo isso, tá vendo o grande valor de tudo isso? Viva de acordo com este grande valor. É isso que ele está falando aqui. Então, pense neste grande valor e viva isso, porque você foi chamado para isso. E Paulo, tendo dito isso, agora ele começa a falar dos primeiros passos da prática da unidade. Agora vamos olhar o que é a unidade de Cristo na prática. E esses são só os primeiros passos, porque daqui para frente, meus queridos, ele vai começar na segunda metade do capítulo 4,
Capítulo 5 inteiro, o início do capítulo 6 e até o encerramento, ele vai mostrar o que que é a prática da unidade em Cristo. Leia para mim versículos 2 e 3, Efésios, capítulo 3, versículo. Capítulo 3? Não, perdão. Ó, dá uma olhada você que está com o meu esboço, eu coloquei o capítulo errado em tudo, viu? É capítulo 4. Eu comecei falando a aula, inclusive, no capítulo errado. Bom que o pastor Salovia, ele leu o texto certo. Desculpa, gente, tá tudo errado aí, ó. Tudo que eu falei de Efésios 3, corrige. Efésios capítulo 4. Você que tá com o meu esboço aí, marca capítulo 4, tá? Efésios capítulo 4, versículo 2 e versículo 3. Quem achou pode ler. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Muito bem. Então, lá na casa da irmã Emilson ainda tem gente jantando. A irmã Emilson já jantou, né? Mas ainda tem gente jantando. Muito bem, olha que coisa interessante. Então, Paulo vai trabalhar algumas expressões fundamentais aqui. Ele vai começar dizendo: olha, para você viver em unidade, ou seja, aliás, para você que já é unido em Cristo, você que já é unido com a igreja, e caso você tenha perdido algum aspecto do que é essa unidade, volta às aulas anteriores, tá, gente? Tem aí 5 aulas para você entender isso em profundidade. Para você, então, que já é unido com Cristo, para você que já é unido à Igreja de Cristo, a prática da unidade vem através da humildade e da docilidade, da gentileza. Se você ler esse texto numa versão mais antiga, por exemplo, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, ele usa uma expressãozinha só ali. Ele vai colocar mansidão. Algumas outras versões vão colocar humildade e mansidão. Humildade e mansidão, no grego bíblico, são a mesma palavra. Então, se você ver alguns textos dizendo humilde ou como o fruto do espírito, por exemplo, e outros dizerem manso, os dois estão corretos. As bem-aventuranças vai falar sobre os humildes de coração, ou vai falar ainda sobre os mansos de coração. As duas traduções estão corretas. São conceitos que andam lado a lado, tá? Então, aqui ele está dizendo humildade e gentileza. Só consegue praticar a unidade quem anda, em primeiro lugar, em humildade. Paulo vai aplicar esse conceito, a gente vai ver quando for estudar aos Filipenses, mas Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, ele vai dizer para nós que cada um ande humildemente para com o outro, e ele vai dizer, como é que você faz isso? Considere o outro superior a você mesmo, considerando, cada um não olhe somente para a sua necessidade, mas olhe para também a necessidade do outro. Depois ele vai falar, imitem a postura de Jesus Cristo, no versículo 5, lá de Filipenses 2. Paulo está nos ensinando o seguinte, olha, se você não olhar para o seu irmão, na necessidade dele, na postura dele, com humildade, você não consegue andar em unidade. Paulo vai dizer muitas vezes, e em um texto específico, ele vai colocar, olha, eu me fiz fraco para ganhar os fracos, eu me fiz forte para ganhar os fortes, eu me fiz como o gentil para ganhar o gentil, o judeu para ganhar o judeu, eu me fiz como tudo em todos para alcançar alguns. Então, Paulo se colocava ali na mesma posição que o seu irmão, para que ele pudesse fortalecer, edificar, alcançar pessoas. E um outro aspecto que ele vai nos dar aqui é sejam dóceis, sejam completamente dóceis, gentis. Isso é o que na Bíblia nós chamamos também de amabilidade, é uma pessoa amável. Você lembra que várias vezes, pelo menos 2 episódios, as crianças corriam para Jesus para serem abençoados, os pais traziam as crianças. Gente, deixa eu te dizer, um adulto que a criança consegue, olha para aquele adulto e quer abraçar, e quer conversar, quer se aproximar,
é um adulto gentil, é um adulto amável, é uma pessoa amável. E nós não podemos ser os brutos, os estúpidos, os grossos, os ignorantes, ah, que, não, mas esse é o meu jeito. Querido, deixa Deus te transformar, deixa o fruto do Espírito germinar na tua vida. Porque nós temos que ser aqueles que atraem as pessoas, porque elas têm, sabe? A gente usa várias linguagens metafóricas, né? O perfume de Cristo. O que é o perfume de Cristo? Não é a fragrância, não é um cheiro. O perfume de Cristo é o amor. O amor não só dado, mas o amor vivido. É uma pessoa amável. Então, ele diz: olha, a prática da unidade é a humildade e a gentileza. Mas a prática da unidade também é a paciência. Então, ele vai dizer ali, em versão mais antiga, longânimo, longo ânimo, e numa versão mais nova aqui, NVI, que a gente leu, ah, os primeiros passos, você tem que ser paciente para andar em unidade. Isso é fácil de viver quando você tem um conceito familiar. Se você tem um contexto familiar, se você vive com pelo menos mais alguém, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, alguma família que você não tem muito como, principalmente quando você é filho ou quando você é irmão, você não tem muito como fugir, não dá para você dizer: você não é mais meu pai, ele sempre vai ser, você não é mais meu irmão, ele sempre vai ser, e você por muito tempo teve que ser paciente para que pudesse conviver com esta pessoa. E aqui ele está dizendo: aquele que anda em unidade é paciente. Ele espera até que o outro amadureça, ou ele espera para amadurecer até que chegue próximo da estatura do outro, né? Mas ele vai dizer: olha, deixa eu te explicar como é que você vai exercitar a tua paciência. Isso aqui é muito bom. Porque no versículo 2 ele vai dizer: suportando uns aos outros com amor. Paulo usa essa expressão em outras cartas também, né? Eu decorei numa versão mais antiga, não esse aqui, mas agora não me vem à mente onde que ele vai expressar isso, mas é o suportai-vos em amor. Não sei se isso está em Colossenses, provavelmente sim, ou Tessalonicenses. Mas o suportar, aí a gente tem que esquecer um pouquinho o que é o suportar o outro. No nosso contexto atual, na nossa língua portuguesa. Porque na nossa língua portuguesa é assim, eu te suporto, né? Você é meu irmão, você é meu chefe, você é meu marido, você é minha esposa, você é meu filho, eu tenho que te suportar, né? O suportar para nós, hoje, aguenta o cara chato. Mas suportar em amor não é isso na Bíblia. O suportar que Paulo está dizendo não é isso. Suportar é levantar, manter o outro firme, sustentar, carregar. Tá? Então, aquele que está caído, eu vou levantá-lo. Aquele que está fraco, que não se sustenta, eu vou sustentá-lo, eu vou segurar ele, eu não vou deixar ele cair, eu não vou deixar ele desabar, até que ele tenha firmeza suficiente para ficar em pé sozinho. Você vira muleta, sim, você vira o andador, né? Meu sogro fez a cirurgia na semana passada e agora ele vai precisar, fez ali no quadril, né? E agora ele vai precisar temporariamente de um andador de 4 apoios, né? Então, tá aí algo que a gente vai ser na vida do outro, mas como que vai ser isso? Ai, tem que ser, né? Fazer o quê? Tem que ser, tá bom, vou sustentar o outro, eu vou. Não, é com amor. Ele vai dar a instrução para nós: olha, para manter, para viver em unidade, o suporte é com amor, o carregar é com amor. E aí, como que Paulo vai dizer para nós? Como é que a gente vai se esforçar? Façam todo o esforço, gastem tudo, gastem toda a sua energia para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por isso que Paulo vai dizer aos romanos: enquanto está em vós, tende paz com todos. E isso vai sendo repetido ao longo de todo o Novo Testamento, ao longo de toda a Bíblia. Nós somos mensageiros da paz, promotores da paz, e dentro da Igreja de Cristo, meus queridos, não tem outra coisa. Não tem. Paulo vai trabalhar ali com os Gálatas, no capítulo 5, dizendo: olha, vocês têm se devorado uns aos outros. A Igreja de Cristo não anda assim.
Então, você vai se esforçar profundamente no poder do Espírito Santo para conservar a unidade. Vamos avançar. Vamos agora, então, relembrar. Então, aqui uma palhinha, se você perdeu as outras aulas, uma palhinha sobre o que é a base da unidade. Né? Qual é a base? Relembrando a base da unidade. Leia para mim versículo 4, 5 e 6. Efésios 4, versículos 4, 5 e 6. Há Pode ler. um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. A nossa unidade está em sermos batistas brasileiros da Convenção Batista Brasileira, certo? Eu queria que os meus alunos... Ah, tá pronto aí. Não, não. Os alunos estão fazendo não com a cabeça. Não. A nossa unidade está na placa da nossa igreja. Não. Não está na nossa denominação. Não está na nossa declaração doutrinária. A unidade da igreja de Cristo, a igreja universal de Cristo, de toda a igreja de Cristo, está em Cristo. E ele está dizendo aqui, olha, a base da nossa unidade é que existe um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo é aquele que habita em todo filho de Deus, sem exceção. Assim como há uma só esperança na qual vocês foram chamados. Vocês, todo aquele que pertence à igreja de Cristo foi chamado à salvação, à redenção eterna em Cristo Jesus. Ela é uma só. Da mesma forma, Cristo, toda vez que você vê no Novo Testamento a expressão Senhor, ela se refere a Cristo. Aqui é Paulo faz uma construção da Trindade. Ele fala Espírito, Espírito Santo. Versículo 5 ele diz Senhor, se refere a Cristo, Senhor, a Deus. Então, toda vez que você vê no Novo Testamento a palavra Senhor, é sobre Jesus. E depois ele fala Deus e Pai. Ele fala do Espírito, do Filho e do Pai. O único Senhor, a única fé e o único batismo é em Cristo. E ele não está falando de método de batismo. Ele não está falando de imersão ou aspersão aqui. Aqui ele está falando do batismo em Cristo. Então, o batismo é no Senhor, o batismo é em nome de Jesus. O batismo é pela fé em Cristo. Essa é a pública profissão de fé. Ele está trazendo a base da fé. E ele diz, há um só Pai. Não existe o Deus, o Pai do catolicismo, o Pai dos batistas, dos presbiterianos, o Pai, todo aquele que tem Cristo como único e suficiente Salvador. Existe só um único Deus e um único Pai. Não é diferente para cada denominação, não. Não é diferente para cada país, para cada estado, para cada cultura. É um único Deus e Pai. Só que aqui Paulo faz agora que nível de paternidade, de ação do Espírito Santo, do senhorio de Cristo, do chamado à esperança, do batismo é feito. Este Deus é o Pai de todos. E ele diz agora, é aquele que é sobre todos. Ou seja, não há nenhuma autoridade que não seja o próprio Deus. Não há cristiano, igreja e Deus Pai. Não. O Pai é sobre todos os pastores, sobre todos os líderes da igreja, sobre todos os diáconos, sobre todos os presbíteros, sobre toda a igreja. Por isso que ele faz questão de colocar, é o Pai sobre todos. E aí ele diz, por meio de todos, ou seja, é Deus que atua através de todos. E ele termina dizendo, e em todos, dentro de todos, através do Espírito Santo. É aquele, então, que é o Deus de todos nós. É aquele que
é a autoridade sobre todos nós, e não há nenhuma outra autoridade que não seja o próprio Deus. É aquele que faz através de todos nós, e aquele que está em nós. Por isso, Deus, na figura de Jesus Cristo, é chamado de o Deus Emanuel, o Deus conosco. E muito interessante que o próprio Jesus agora coloca essa mesma expressão lá em João 14 ao Espírito Santo. Eu continuarei sendo Emanuel, eu continuarei sendo Deus conosco, mas não agora de corpo físico, mas em vocês através do meu Espírito. Jesus não deixou de ser Emanuel. Então, é isso que ele vai colocar para nós. Essa é a base da unidade. Vocês têm um único Deus, um único Senhor, um único batismo, uma única fé, uma única esperança, uma única autoridade e um único agente sobre a vida de vocês. Isso posto, agora nós vamos observar um conceito muito interessante. A unidade, ela é enriquecida pela diversidade dos dons. Unidade não é uniformidade, não confunda. Uniformidade é todos iguais, uniforme da escola, uniforme da polícia militar, uniforme do exército, e todos estão trajados da mesma forma, e a regra é que todos estejam da mesma forma. Isso não é unidade, isso é uniformidade. Nós temos a diversidade. Então, leia para mim, esse é um texto difícil, hein? Efésios 4, do 7 ao 10. Pode ler. Não demore, não. Efésios 4, do 7 ao 10. Pode ler. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa, ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Esse texto, ele é maravilhoso e eu considero ele um pouco difícil. Ah, se você não entender a referência que Paulo está fazendo, a referência que Paulo está citando aqui. Então, primeiro ele começa dizendo, a cada um de nós foi concedida a graça. Quando ele está falando de graça, fica atento aos microfones aí, pessoal. Quando ele está falando de graça, ele está se referindo aos dons, especificamente, da mesma forma com que ele se refere a 1 Coríntios capítulo 12, ou Romanos capítulo 12 também, o apóstolo Pedro também vai falar em uma de suas cartas sobre os dons também. Então ele está dizendo, a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Da mesma forma que ele vai falar lá em 1 Coríntios 12, que o Espírito Santo dá dons espirituais a cada um conforme ele deseja. E aí é que começa a parte difícil, que é o versículo 8. Por isso é que foi dito. Então, uma coisa importante, quando eles estão usando esse tipo de expressão, assim está escrito, assim como diz a Escritura, ou por isso que foi dito, ele está citando um texto do Antigo Testamento. E ele vai citar agora o Salmo 68, versículo 18. Aqui ele escreve, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. E agora ele vai dizer, vou ler agora o Salmo 68, versículo 18. Diz assim, quando subiste em triunfo às alturas, ó Senhor Deus, levaste cativo muitos prisioneiros, recebeste homens como dádiva, e até mesmo os rebeldes, para estabeleceres morada. Isso aqui é um negócio maravilhoso, gente. Paulo está fazendo uma referência ao que Jesus fala em João 14, por exemplo. Porque o que é esse texto que Jesus, Paulo fala a respeito de Jesus? Ele está se referindo à vitória de Jesus. Por que é Jesus que nesse ponto? Por que é Jesus que pode conceder a graça? Por que é Jesus que pode distribuir dons? Porque foi ele que venceu. Quer ver? Volta ali para o Salmo 68, olha os versículos seguintes, versículo 19 e 20. Presta atenção nisso.
Bendito seja o Senhor, Deus nosso Salvador, Deus nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano, ele é o Senhor que nos livra da morte. Veja que interessante, ele começa o versículo 18, que a gente leu lá do Salmo 68, dizendo aos homens que ele recebeu como dádiva, a muitos que ele levou como prisioneiros, a até mesmo os rebeldes, ou seja, a salvação sendo concedida a todo tipo de gente. E a estes a quem ele subiu em vitória, da mesma forma como desceu às profundezas, ele está citando o sacrifício de Jesus, ele está citando a ascensão de Jesus. Este fez, veja que interessante aqui, porque agora ele coloca um propósito sobre a salvação, sobre a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Ele diz no versículo 10, aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos, os céus, a fim, então aqui é propósito, a fim de encher todas as coisas. Então, o que ele está nos dizendo? É Deus, é Cristo Jesus, que nos enche com todos os seus dons. A palavra dom é presente. Presentes espirituais, dons espirituais diferentes, para que nós possamos andar em unidade. E agora ele começa a falar de uma categoria específica de dons. A lista de dons de Efésios é muito diferente de 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, de Romanos 12, ou até mesmo a citação que o apóstolo Pedro faz em sua carta. Porque ele trata de uma maneira diferente, ele trata com uma expressão diferente. Enquanto algumas listas de dons, ele vai falar dom de cura, dom disso, dom daquilo. Em Efésios 11, ele começa a falar especificamente sobre pessoas. Ao invés de ele dizer dom de apóstolo ou dom de apostolado, ele diz apóstolo. Dom de profecia, ele diz profeta. E assim vai. Algumas listas ali vão trazer isso como esses são os dons ministeriais, os dons de liderança ou os dons de palavra. E agora ele nos mostra que dons são estes e qual é o seu propósito. Eu ainda é uma expressão que eu gosto mais, ele vai falar de pessoas dons, nesse sentido. Lê para mim, Efésios 4, do 11 ao 14. Efésios 4, do 11 ao 14. E acho que eu pode ler. E ele designou alguns para apóstolos, Perdão, outros é do 11 ao 13, tá, pastor? 3:11. Efésios 4, do 11 ao 13. É o que está aí mesmo no esboço, tá? Eu coloquei o capítulo errado aí. Ok, tá. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Muito bem. Então, aqui, o que ele vai trazer para nós? A liderança da igreja, ou como o apóstolo Pedro usa a expressão, o presbitério da igreja, que eram os anciões da igreja, eles são são um grupo que são construídos através de dons ligados à palavra, tá? Então, esses são os dons da palavra. E aí ele vai começar a trazer 5 dons. E a gente precisa entender bem a aplicação desses dons, porque nós temos um conceito para o apóstolo, por exemplo. Nós temos na Bíblia 12 apóstolos, né? Então, há ali
os 12 que andaram com Jesus, né? Pessoal, só fica atento aos microfones, que tem alguns microfones que estão abertos, tá? Tem os 12 que andaram com Cristo, que foram testemunhas oculares, esse era o critério, isso aí você pode ver em Atos capítulo 1, quando Judas é, então, destituído como apóstolo, porque depois de trair a Jesus Cristo, ele não foi a Cristo pedir o perdão, buscar a restauração, como aconteceu com Pedro. Ele se enforcou. Né, é ali em Atos 1 que a gente vê essa afirmação. E aí, Matias é colocado para substituir Judas, nesse caso. E ali ele fica entre os 12. E depois, na mesma autoridade apostólica, o próprio Jesus levanta o apóstolo Paulo como aquele que foi nascido fora do tempo. É a expressão que o próprio Paulo afirma sobre si. Pois bem, estes 12 e o apóstolo Paulo, eles têm autoridade apostólica. Isso é bem diferente. Isso não existe hoje. Isso foi dado somente a estes naquele tempo. Eles tinham a autoridade para trazer a revelação de Jesus Cristo, para trazer o ensino de Jesus Cristo. Você vai ver isso em Atos, capítulo 2, versículo 42. Eles meditavam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, tá? Então, você vai ver esses daí, e somente esses, gente. Isso não foi passado à frente, não. Há algumas denominações que vão defender esse apostolado, essa autoridade apostólica. Não, isso se encerrou com os 12. Porém, na Bíblia, há um outro tipo de apóstolo, porque a gente precisa traduzir a palavra apóstolo. A palavra apóstolo é o enviado. Então, essa expressão, o mandado, essa expressão é usada várias e várias vezes na Bíblia de uma maneira comum. Então, por exemplo, lembra quando um centurião enviou um servo para falar com Jesus, dizendo, não sou digno que o senhor entre na minha casa? Você tem duas histórias, uma que é o próprio centurião, e tem uma outra história que ele envia um servo. Esse servo enviado é chamado de apóstolo ali, a expressão grega é para apóstolo. Ou então Cornélio, que manda ali no capítulo 11, capítulo 10 de Atos, ele manda para a casa de Pedro 2 homens, a expressão também ali é o verbo, né, o apostolar, ali é uma outra conjugação verbal no original. Mas existem homens que receberam o título de apóstolo e não estavam entre os 12. Por exemplo, quando Barnabé e Paulo estão em Listra, se eu não me engano, em Atos 13, Lucas, que é o autor de Atos, ele escreve os apóstolos Barnabé e Saulo, ele escreve no plural. Então ele atribui o apostolado a Barnabé. Da mesma forma, o apostolado também é atribuído a Silas e também a Timóteo. Também você vai ver em Romanos 16, a Júnia, uma mulher, que é parente, que é prima de Paulo, e, se eu não me engano, Lisandro. Eu sempre confundo, eu não esqueço o nome de Júnia, porque Júnia é o nome de uma das minhas tias. E foi justamente, ela recebeu esse nome, justamente porque o meu avô extraiu o nome da Bíblia. Então vamos ver aqui, ó. É Andrônico, não é Lisandro, não. Não é um nome fácil de gravar, né? Tá vendo, pastor Salovi? O seu nome podia ser Andrônico. Acho que Salovi tá muito bom, né? Porque se a tia Júnia nasceu depois do senhor, né? Então, poderia ser Andrônico e Júnia. Então, acho que Salovi tá bom demais, né? Ela é antes? Tá, então pronto, tá vendo? Podia ser Júnior e Andrônico. Então, tá aí. E ele diz, olha, saúdem Andrônico e Júnior. Aí eu falei, primos, mas não. Ele diz aqui, meus parentes que estiveram comigo na prisão são notáveis entre os apóstolos. Também Paulo chama Epafrodito, lá em Filipenses capítulo 2, de apóstolos, só que a expressão que eles usam ali, que é a tradução no português traz, e em outras línguas também, é aquele que vocês me enviaram. Esse enviaram é apóstolo. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? O que é o apóstolo hoje? O apóstolo hoje é muito mais a figura de um missionário. Então, a igreja levanta, ou melhor, Deus levanta os seus enviados a outros locais. E
a palavra apóstolo sempre estava ligada ou aos 12 como autoridade apostólica dada por Jesus Cristo, ou a homens e mulheres que foram enviados pela igreja a outras regiões para cumprir a vocação da igreja de Cristo. Então, se eu for hoje observar, quem são estes? E agora a gente tem que entender a função deles. Cada um deles é levado para edificar a igreja numa área. O apóstolo é aquele, ou melhor, o missionário, por exemplo, que está dentro ali da igreja, ele é aquele que não só vai, mas ele aponta para a igreja dizendo, igreja, você tem que ir. Se for olhar, vamos pensar assim, cada um desses dons olha para uma direção diferente. O apóstolo é aquele que faz vocês olharem para o longe. Então, nós precisamos olhar além da nossa fronteira, além da fronteira da cidade, além da fronteira do meu. São Paulo é muito grande, né? Então, além das fronteiras dos meus bairros, o centro de São Paulo já é um negócio super distante para nós que estamos na Vila Matilde. Além da cidade de São Paulo, além do estado de São Paulo, além das fronteiras da minha nação. Esse é o apóstolo dentro da igreja. Ele diz: nós temos uma missão, nós somos chamados para cumprir uma missão no mundo. E aí ele diz agora do profeta, e o profeta não é o profeta do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento, ele é aquele que traz a mensagem de Deus como revelação. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia. E esse conceito de profeta não existe já nem no Novo Testamento mais. Porque quem vai trazer, por isso que Paulo vai dizer para nós que nós somos fundamentados na palavra dos profetas e dos apóstolos. Então, o profeta, como dom, dentro da igreja de Cristo, ele não vai trazer nada de novo. Ele não vai trazer nada de diferente da palavra de Deus. Inclusive, a palavra de Deus diz de uma maneira muito sincera: se alguém lhe ensina o outro evangelho, se alguém altera o conteúdo dessa palavra, considera maldito. O que é o dom de profecia? O dom de profecia, o apóstolo não diz que ele aponta para o além, para o distante. O dom de profecia, ele aponta para dentro. O profeta, ele nos faz olhar para o nosso coração. O profeta, ele é aquele que é usado por Deus para mostrar muitas vezes quando a igreja não está andando segundo a vontade de Deus. É aquele que chama a atenção. Isso é o que mais acontecia no Antigo Testamento, quando Deus já havia revelado a sua lei em Moisés. O profeta sempre dizia: voltem-se aos caminhos do Senhor. E não é diferente hoje esta qualidade de mensagem. O profeta dentro da igreja de Cristo é aquele que diz: olha para o teu coração, como Natan disse a Davi, por exemplo, ou como vários dos profetas do Antigo Testamento disseram a vários reis. Olhe para dentro do teu coração e veja se Deus está aprovando. Então, o profeta é aquele que Deus usa para corrigir a sua igreja, mas também para apontar a direção que a igreja deve seguir futuramente. O evangelista, ele não aponta para o longe, ele aponta para o perto, mas ele aponta para fora da igreja. Então, o evangelista é aquele que vai conduzir a igreja a cumprir a sua vocação no seu bairro, por exemplo, na sua cidade, dependendo da amplitude da sua cidade, né? Então, olhe para fora das portas desta igreja, olhe para fora dos membros desta igreja. Nós temos, lembra quando ele começou essa carta, esse capítulo, dizendo: vocês têm uma vocação, vivam de acordo com a vocação. O evangelista vai dizer: vocês têm a vocação de evangelizar, vocês têm a vocação de levar o evangelho aqui para os que estão ao seu redor. Ele vai chamar atenção para você levar o evangelho aí na tua casa, aí para os seus parentes, para você levar o evangelho aos seus vizinhos, aos seus colegas de trabalho, ao pessoal que está aí do seu lado. Então, vamos lá. O apóstolo aponta para longe, o profeta aponta para dentro, o evangelista aponta para o redor. E aí ele diz agora: pastores. O pastor, ele aponta para o lado, olhe para o outro. Porque o pastor é o cuidado de Deus na igreja, e não é só aquele que é responsável pelo cuidado, por aquele que é responsável pelo alimento, pelo aconselhar, pelo apacentar, mas ele é responsável por dizer à igreja: igreja, você precisa cuidar. Irmãos precisam cuidar uns dos outros, família de Cristo precisa cuidar.
E por último ele diz o mestre. O mestre é aquele que aponta para cima. É aquele que aponta para a palavra. É aquele que ensina. Deus usa do mestre para ensinar a palavra de Deus. É o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, é o que a gente está fazendo agora aqui. E assim, há um propósito nos dons, há um propósito na liderança, há um propósito nos dons ministeriais, nos dons de palavra. O propósito é o versículo 12. É preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo cresça. Queridos, sem o exercício destes dons, não há crescimento na igreja de Cristo, não há preparo. E qual é o fim disso? Até que todos alcancemos a unidade da fé. Então, tá vendo? Uma coisa interessante é que estes 5 dons descrevem a pessoa de uma única pessoa. Você não vai ter na igreja um líder que tenha os 5, porque só existe um homem. Só existiu um homem que era os 5. E este homem é Jesus. Jesus é o apóstolo? Sim. Ele é o apóstolo de Deus, ele é o enviado de Deus. Ele é o profeta, várias afirmações sobre ele. Ele é o evangelista, ele é o sumo pastor, o grande pastor, e ele é o mestre. Então, este desdobramento de dons é para que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, amadureçamos. E qual é esse nível de maturidade? A medida da plenitude de Cristo. Os 5 dons, estes 5, por isso que eu estou dizendo que você não pode descartar os 5. Se você descartar qualquer um deles, nós não atingimos a unidade. Se você tira o pastor, a igreja não vai olhar para o lado, a igreja não vai olhar para o seu irmão. Se você tira o mestre, a igreja não vai olhar para o alto, não vai olhar para a palavra. Se você tira o profeta, a igreja não olha para o seu coração. Se você tira o apóstolo, a igreja não olha para o além, não olha para além das suas fronteiras. Se você tira o evangelista, a igreja não olha para os que estão ao seu redor. Porque todos eles são uma parte da representação de Cristo, da ação de Cristo na sua igreja. E encerrando nossa lição, ufa, eu acho que consegui colocar tudo aqui nessa lição. Vamos encerrar. O propósito, então, vamos observar aqui os versículos 14, 15 e 16. O propósito da unidade e do serviço e do crescimento em Cristo. Leia para mim, Efésios capítulo 4, versículo 14, 15 e 16. Pode ler. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por tudo de cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte é a sua função. Qual é o propósito da unidade de Cristo? Qual é o propósito de servir a igreja de Cristo? Qual é o propósito do crescimento? Por que a igreja cresce? Em primeiro lugar, ele diz, o propósito é que você não seja mais como uma criança. Uma criança gosta de novidade. Uma criança, ela gosta de coisa diferente. Uma criança enjoa. Meus pais sofreram comigo ali porque me davam um brinquedo. Eu brincava com aquele brinquedo até cansar. Até bichinho lá, era um bonequinho, um hominho, né, que a gente falava, até a tinta começar a desgastar. Mas, poxa, agora só tem o Super-Homem. Mas tem o Batman também. Eu quero algo diferente. Aí, meus pais me deram um videogame. O primeiro videogame ali era um Dynavision 3. E uma fita com 90 jogos. Eu joguei aquilo, sei lá, acho que dos meus 6 aos 8 anos, alguma coisa assim.
90 jogos. Mas chega uma hora que enjoa. Eu joguei todos os jogos. Não terminei nenhum, praticamente, mas joguei todos os jogos. Eu queria algo novo. E continuou. Sabe o que é engraçado? Mesmo nós, como adultos, muitas vezes ainda agimos como crianças, porque a gente sempre quer algo novo. A gente sempre quer a novidade. O grande problema é que a gente é levado muitas vezes pela novidade. E Paulo está dizendo: olha, qual o propósito da unidade da igreja de Cristo? Qual o propósito do crescimento e de servir na igreja de Cristo? O propósito é que vocês não sejam encantados por qualquer novidade que vem por aí. E é por isso que a gente vê tantas expressões diferentes de igreja e de muitas coisas que não são igreja hoje em dia, que até tem uma placa, igreja tal. Mas passou longe do que a palavra de Deus descreve como igreja. E as pessoas estão encantadas com a novidade e ele vai dizendo: olha, como se você age como uma criança imatura, você é levado de um lado para o outro pelas ondas. Você é jogado para cá e para lá por todo o vento de doutrina, por toda a astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Sabe que hoje existem igrejas que estão criando ali no seu local de culto área VIP, porque tem crentes que são importantes. Hoje você tem muitas celebridades se convertendo, e ó, vou te dizer, tem muitas celebridades se convertendo autenticamente, tá? Verdadeiramente. Tá? Tem gente se convertendo de verdade, famosos, ricos, se convertendo de verdade. Mas às vezes estão sendo induzidos ao erro, que, não, mas esse aí que é importante, ele tem que estar num lugar diferente. Mas peraí, não é um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só espírito, a mesma esperança, um só Senhor? Não tem. Então, essa é uma novidade que é uma falsa doutrina, uma astúcia, uma esperteza de homens, um vento de doutrina. Mas tem vários outros. E Cristo institui os seus dons, a diversidade dos seus dons, manifesta a identidade da igreja, o propósito da igreja, para que a gente amadureça, a gente pare de agir como uma criança que qualquer novidade ela quer, qualquer novidade ela abraça. Você é maduro. Quando você escutar, Paulo vai nos orientar isso lá em 1 Coríntios. Ele diz: olha, experimenta de tudo, retém o que é bom. Então, observa se nisso isso vem de Deus, observa se existe algo bom naquilo, não descarta tudo, olha, e retém aquilo que você entende, não, aquilo é bom, tem isso aqui é bom, isso aqui a gente mantém. Agora, algo que, não, isso aqui não é completamente, isso aqui não vem de Cristo, área VIP, isso aqui não vem de Cristo, descarta. Então, ele vai dizer, o propósito é você, em primeiro lugar, não ser levado pelo erro. Mas, e aí ele continua então agora no versículo 15, antes, o propósito é, seguindo a verdade e o amor, você cresça em Cristo, aquele que é a cabeça. Você não vai crescer em Cristiano, pastor Cristiano, você não vai crescer em Salovi Júnior, você não vai crescer em igreja na vila, Igreja Batista de Vila Matilde, você vai crescer em Cristo. Porque dele, todo o corpo é de Cristo, a igreja é de Cristo. Dele, todo o corpo é ajustado e unido pelo auxílio das juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo, no amor, em amor, amor de Cristo, à medida que cada um que faz parte desta igreja realiza a sua função. A igreja de Cristo, ela cresce unida, porque tem a mesma fé, tem o mesmo batismo, a mesma esperança, a mesma vocação, o mesmo chamado, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, o mesmo Pai.
e ela pratica isso. Queridos, aqui para frente nós teremos muitas lições sobre a prática da unidade em Cristo. Então, não perca, esteja conosco nas próximas lições, nos próximos capítulos. Esteja conosco aí, não deixe, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Não esqueça do seu like, seu joinha, seu curtir, seu gostei, seja lá como você chama isso aí. Nos siga nas nossas outras redes sociais. Daqui a pouquinho começa a nossa celebração no domingo pela manhã, nosso primeiro culto da manhã, então esteja conosco também, louvando e adorando. Deus abençoe sua vida, obrigado pela presença, deixe aqui os comentários também. Grande abraço. Boa noite, muito obrigado pelo estudo pastor. dessa noite. Boa noite, pastor Cristiano, Deus abençoe. Boa noite. Os ensinamentos sempre muito ricos, né? Amém. Obrigado. Deus seja louvado.